Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Faz tempo, né? Acho que foi finalzinho de maio, a última vez que estive aqui. Estou vendo alguns rostos. É. Alguns rostos novos. Alguns que eu já tinha visto, mas fazia tempo que eu não via. Vocês estão visitando a primeira vez? Segunda vez. Eu também estou visitando aqui hoje. Então, estamos juntos. Que bom poder compartilhar da palavra de Deus e aprendermos mais dela. Eu sei que a igreja, não sei quando, mas eu sei que vocês fizeram uma série em Colossenses, certo? Faz muito tempo? Faz um tempinho já? Então vocês já esqueceram. Então tá na hora de rever, reforçar a lição. Espero que seja uma perspectiva diferente do que eu vou estar trazendo nessa manhã e que possa estar sendo de lições verdadeiras para as nossas vidas, nos desafiando uma mudança no nosso dia a dia. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque o Senhor nos conduziu até aqui nessa manhã, nos dando o privilégio, ó Deus, de te exaltarmos, louvarmos ao Senhor e te adorarmos, ó Pai. Queremos clamar pela ação do Teu Santo Espírito para que possa trabalhar em nossos corações, abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, ó Deus, aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar e que possamos ser transformados por ela. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Amém. Deixa eu afastar um pouquinho. Não muito. Alô? Tá dando? Não, tá ouvindo, né? Aqui tá bom. Colossenses capítulo 1. Vamos trabalhar essa porção do versos 1 ao 14. Eu quero começar, daí eu vou falando com o Alan aqui, pode virar o tema dessa manhã, perguntando, você já ouviu falar? Quem já usou essa expressão? Já ouviu falar que o fulano... Já ouviu falar daquela loja nova que abriu? Você já ouviu falar daquele negócio que está acontecendo? Sempre a gente usa essa expressão, já ouviu falar? Agora, já repararam... Pode virar. Já repararam que sempre tem alguém que já ouviu sobre alguma coisa muito inusitada, alguma coisa brilhante, alguma coisa... Sempre tem aquele que... Nossa! Sempre vem com a maior novidade, né? Já ouviu falar? É muito bom! Cara, tem um restaurante lá fenomenal, baratinho, com toda a comida e tal. Sempre tem o cara do já ouviu falar. Já reparou nisso? Alguém que dá uma dica de um lugar, ou aquele indivíduo que sempre vai indicar bons restaurantes, ou aquele que indica ótimos filmes. E às vezes que nem mesmo assistiu. Nossa, você já viu aquele filme? Lançou um filme fenomenal, caramba, você já viu? Não, viu o trailer. Parece ser bem legal. Mas na verdade não sabe o que está acontecendo. E a pergunta que eu faço, vocês conseguem identificar alguém assim na sua vida? Lá vem o cara para indicar mais uma coisa. Já ouviu falar, tudo depende de quem que é a fonte inicial. Tudo vai depender de quem que está transmitindo essa dica. Pode ser que a dica seja muito boa, certa, precisa, bem no ponto. Nossa, o cara tinha razão. Ou pode ser que a dica seja uma bola fora. Se quiser virar, pode virá-la. Pode ser uma bola fora total. Pois a informação, ela chega o quê? Distorcida. Não era bem assim. O cara falou que aqui o negócio era de tal forma, mas... complicado, hein? Geralmente nos lembramos daqueles que dão a dica errada. Já reparou nisso?
Dicas de filme? Gabriel é o cara. Não. Só dá a bola fora. Todo filme que assisti que o Gabriel indicou, que horrível. Que chato. Ao pensar nessa pessoa, quando estava estudando esse texto, será que tem uma pessoa dessa na minha vida que sempre está indicando alguma coisa? Fiquei pensando, divagando. Não me veio ninguém na cabeça. Isso me chamou um alerta. Sabe por quê? Eu acho que eu sou o cara que dá as dicas erradas. Porque não aparece ninguém na minha cabeça, eu sou a pessoa que fica dando dica. Não, conheço tal lugar, vai lá. E eu fico pensando, cara, será que eu já pisei na bola com alguém? Alguém já foi ofendido aqui pelas minhas dicas? Levante a sua mão agora. Nossa, Gabriel, você pisou na bola aquele dia, fui em tal lugar que você me indicou. Não aconteceu isso. Opa, passei um. Volta. Vamos para a introdução. Por que eu estou fazendo vocês pensarem sobre esse já ouvi falar? Quando olhamos para a carta de Colossenses, vocês devem se lembrar, vocês estudaram aqui o livro inteiro, não sei há quanto tempo, mas Paulo escreveu essa carta para uma igreja que ele só ouviu falar. Ele não conhecia. Ele não sabia quem estava lá. Ele não sabia como eram as pessoas. Mas ele escreve essa carta. Mas o mais importante é que a sua fonte de informação era confiável. Era fiel. Quantos aqui lembram quem que é essa fonte de informação? Epáfras. Olha no versículo aqui, versículo 4. Tem projetado, mas se quiserem acompanhar nas suas Bíblias, fica melhor que vocês vão ler no texto. Se eu for fazer a leitura de toda a passagem, para depois a gente esmiuçando, a gente vai atrasar muito. Mas estejam abertos, Colossenses, capítulo 1. Olha o versículo 4. Pois temos o quê? Ouvido. Falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E do amor por todos os santos. Agora olha só esse versículo, versículo 7. Vocês o aprenderam de quem? De Epáfras. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. E o que Epáfras também fez? Epáfras também nos falou no versículo 8 do amor que vocês têm no Espírito. O que está acontecendo aqui? Epáfras foi até Paulo e falou da igreja. Paulo só está ouvindo falar sobre a igreja de Colossos. Ele fala, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Temos ouvido falar do amor por todos os santos. Temos ouvido falar que vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Temos ouvido também do amor que vocês têm no Espírito, uns para com os outros. Pode virá-la. Não sei onde você está ali. Mas isso me fez refletir algumas questões. Quando a gente fala, nossa, Paulo só ouviu falar. Que questões são essas? Quando me perguntam, já ouviu falar de tal igreja? Ou você conhece tal igreja? Você já perguntaram, você conhece tal igreja? Já ouviu falar daquela igreja? Se a resposta é sim, se eu já ouvi falar, o que será que eu ouvi? Pode ser que a resposta que me vem à mente seja algo relacionado aos líderes, aos pastores, ou ao tipo de ensino daquela igreja, ou até mesmo a estrutura física e programações que aquela igreja proporciona. Ah, você conhece tal igreja? Ah, aquela mega church.
com um parquinho para as crianças, que elas sobem no escorregador e ficam lá, saem de lá carregada de tanto que correram. Nossa, que lindo! Escorregador, brincaram, mas voltaram sabendo da palavra de Deus? Ah, não, brincaram bastante. Tinha pulseirinha, marcava tudo ali, então. Ah, aquela igreja escura que a gente faz adoração, fecha os olhos e sente a presença e o que me vem à cabeça? Ou, não, eu conheço aquela igreja tradicional, fria, que faz, né, todo o estudo e assim e tal e ou pior ainda, não sei se é. Ah, a igreja do pastor fulano? Quando você fala a igreja do pastor fulano, ou é bom ou é ruim. Ah, já ouvi falar aquela igreja daquele pastor, aham. Ou daqueles líderes, daqueles líderes, sei, já ouvi falar. Esse fica até meio constrangido, né, já ouvi, Você nem fala nada, né, sem, e começa a balançar a cabeça. E eu começo a me perguntar, e se alguém perguntasse, uma roda, você ouviu falar da igreja bíblica de Jundiaí? O que vai na cabeça das pessoas? Eu já ouvi falar. Será que elas vão... Ah, aquele prédio ali que fica ali na esquininha, que a estrutura é meio assim, elas vão pensar da estrutura? Ah, uma estrutura meio diferente? Ou será que ela vai pensar, aquela igreja pequenininha, mas afetuosa, com um grupo assim e tal, que tem um churrasquinho uma vez por mês, né? Ou, não, aquela igreja onde a gente passa na frente, sempre está fechada, só abre rapidinho no domingo ali, fecha, e a gente não sabe o que acontece lá dentro. Agora eu vou além na minha reflexão. Pode virar, por favor. A reflexão que eu faço é: quais as características de uma igreja que leva outros a orarem diariamente, em gratidão e clamando por plenitude da vontade e conhecimento de Deus? Quando você lê esse texto, Paulo está falando, olha, eu ouvi falar de vocês e por isso eu oro todos os dias por essa igreja, para que cresça no conhecimento de Deus. E quais as características da igreja de Colossos que levaram Paulo a ter essa atitude de estar entusiasmado a ponto de estar orando todos os dias? Todos os dias. Que características são essas? Será que nossa igreja seria descrita de uma forma que geraria essa gratidão e oração? Olha o versículo 3. Paulo diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Estamos em constante gratidão pela vida de vocês. Será que a nossa igreja seria descrita de uma forma que ia gerar essa oração? Versículo 9, olha. Desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, não deixamos de orar por vocês. Todo dia. Todo dia estamos agradecendo e todo dia estamos orando e pedindo para que Deus continue trabalhando na igreja de vocês. Nossa, Paulo, você ama o povo lá? Não conheço eles. Mas eu oro todo dia por eles. Por quê? O que eu ouvi falar sobre eles me deu essa vontade, esse desejo, esse entusiasmo em estar orando. Pode virar. Agora, temos que lembrar quem que levou essas características para Paulo. Quem falou da igreja?
Epáfras escreve as características dessa igreja de Colossos. Olhe bem, Paulo, baseado no que ouviu, ele escreve essa carta aos Colossenses, iniciando e enfatizando ações de graças. E quando a gente olha essa porção, esses primeiros versos inicial dessa carta, a gente pode chegar a uma mensagem central, um resumo. E essa mensagem central eu diria: o progresso na caminhada cristã é motivo de gratidão e oração. O progresso na caminhada cristã que a igreja de Colossos foi desenvolvendo, não parou, foi crescendo. E me leva a refletir: como está o nosso progresso? Como estamos crescendo? Desenvolvendo essa mensagem central, para vocês entenderem por que ela é o resumo, é necessário trabalhar o contexto da igreja de Colossos. Pode virar. Para a gente ser um pouquinho mais prático, precisamos ver o contexto. E isso que eu faço assim, tipo, um pouco diferente. Quero ver pela ótica de Epáfras. Porque nós temos a tendência de, quando a gente vai fazer, vocês estavam tendo aula na escola dominical de hermenêutica, exegese. Certo, professor? O professor está lá no fundo ali, isso. O pessoal estava atento? Estava. Quando a gente faz a exegese, você vai pegar o contexto. Livro de Colossos, foi escrito por quem? Por Paulo. Em que ano? Para quem? Qual que era a cultura da época? Quais eram as questões levantadas? Então, Paulo, ele começa a falar isso porque Paulo tinha em mente, e começa a ver da ótica de Paulo. Na maior parte das vezes, a gente começa a fazer da ótica do autor. Só que a gente tem que lembrar aqui que o autor escreveu a carta baseado naquilo que ouviu. E eu quero olhar pela ótica da fonte inicial, e não de Paulo. Pode virar, por favor. Então vamos olhar por essa ótica. Epáfras. Vamos olhar o contexto, vamos fazer uma breve exegese dessa porção. Epáfras muito provavelmente conheceu o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Só para a gente entender quem que é Epáfras, como que ele surgiu, como que ele foi atrás de Paulo e por que Paulo chama ele de amado cooperador. Da onde surgiu esse cara? Se você estuda a vida de Paulo, as viagens missionárias, você vai lá para Atos e alguns outros textos, você puxa algumas informações, você vai entender que Epáfras, ele já esteve com Paulo na cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo. Olha Atos 19, versos 9 e 10. Está projetado aqui, se quiserem olhar, mas podem abrir também. Lá em Atos capítulo 19 diz: mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo entrou, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, nessa terceira viagem, nesse contexto, nesses 2 anos da escola de Tirano, muito provável, mas muito assim, muito provável, Epáfras estava lá e aprendeu com Paulo. Pode virar. E após ser discipulado por Paulo, Epáfras levou o evangelho, implantou igrejas numa região que costumava ser uma rota comercial, caracterizada por uma população mista. Mista do quê? De judeus. Eles foram forçados lá por Antíoco III. Quem gosta de história pode ir lá pesquisar e estudar mais a fundo. Mas é só uma informação para a gente ter aqui. Antíoco III forçaram os judeus a morarem naquela região, 190
antes de Cristo. Mas naquela região também moravam pagãos do Império Romano, uma influência cultural dos frígios. Os frígios eles eram supersticiosos. Quais tipos de superstição? Não sei se quebrou o espelho 7 anos de azar. Não, acho que não é esse tipo de superstição. Mas eles eram supersticiosos. E também os colonos gregos, que traziam consigo o quê? A filosofia grega. Agora, pensa nisso tudo junto, tudo misturado, a farofa que faz. Grego, romano, judeu, cada um com a sua cultura, vivendo tudo junto, meio que forçado, tá lá e segue o barco e junta tudo. Essa mistura étnica, sem dúvida, contribuiu o quê? Para surgir heresias na igreja. Lá em Colossos. Cada um começou, não é bem assim, porque na minha cultura, quando a gente estuda dessa maneira, a gente aplica dessa, né? E aqui entra a hermenêutica de novo. E começa, não, porque aqui a gente entende melhor assim. Não é bem assim, Epáfras. Não, você está falando aí, mas não concordo. Daí uns começam a se destacar e levar e falar outros ensinos e misturando todas as coisas. Pode trocar. Alguns anos depois do início da igreja, o que aconteceu? Epáfras começou a lidar com o quê? Olha o que começou a entrar na igreja. Filosofismos. Palavra bonita. Dualismo. Só para explicar um pouquinho, é o exercício filosófico para acessar a verdadeira realidade. Então você começa a filosofar para conseguir compreender de fato a realidade das coisas. Nossa, que viagem, é mais ou menos uma viagem. Começou a acontecer também legalismo judaico. Olha, tem que fazer a circuncisão, senão não é crente coisa nenhuma. Tem que observar as leis alimentares. Tem que ter a observância de dias especiais para ter o culto apropriado. Daí outra turma começou a trazer o miticismo, culto aos anjos, sementes do que viria a ser o quê? Que a gente chama de gnosticismo. E por fim, ascetismo. O corpo e a matéria são maus, portanto é preciso reprimir os impulsos do corpo e se abster das coisas impuras para alcançar um grau mais elevado. Começou a adentrar esse tipo de ensino. Olha, se vocês querem chegar à santidade plena, então, separa, vai para o alto do monte, vira um monge, começa a se abster de todas as coisas deste mundo e só assim vocês vão entender e compreender de fato o relacionamento com Deus. E Epáfras, meu Deus, como que eu vou lidar com tudo isso? Se já está dando um nó na cabeça de vocês de falar de filosofismo, legalismo, misticismo, ascetismo, imagina o Epáfras que estava lá no local lidando com tudo isso. Epáfras está lá e vou ter que pedir ajuda aos universitários. Vou ter que... Eu lembro do meu professor lá em Éfeso, lá, cadê Paulo? Só que na época, né, não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Não tinha nada disso. Deve ter... Ei, pessoal, alguém já ouviu falar onde que Paulo tá? Saiu de Éfeso, foi para... Não, ouvi falar que ele foi levado para Roma, tá lá em Roma. Sabe quantos quilômetros? Eu vou chegar nisso daí. Mas é mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Agora, o que faz uma pessoa ter a vontade e a disponibilidade de andar 2.000 quilômetros? Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha avião. É tipo,
Pega a malinha aqui, coloca um alimento ali e creia que você vai ter uma provisão no meio do caminho. Você vai ter onde dormir, onde comer, porque a comida que você está levando na tua mala vai acabar em alguns dias. Você não vai fazer 2.000 quilômetros, a não ser o Totão. Totão faz em 2 dias, né, Totão? Totão segura ali a mochilinha e vai. Mas a razão pela qual Epáfras percorre 2.000, e deixa eu falar, tipo assim, olhando pelo Google Maps hoje, tá? Tendo mais noção de onde que é Colossos e Roma, fazendo uma rota mais em linha reta, que seria o mais provável para quem está indo a pé, 2.086 quilômetros. Não é só 2.000 quilômetros, 2.086. Corrija aí um pouquinho. O que faz uma pessoa querer se juntar a Paulo, percorrer tudo isso e testemunhar o ministério da igreja? Porque ele está preocupado com a igreja. Ele está querendo, olha, eu estou com essas questões complexas, eu não sei como lidar com isso e eu preciso falar, porque a igreja, ela cresceu, ela desenvolveu, ela tem amor, ela... E foi Epáfras. Ele se junta a Paulo e começa a testemunhar do ministério da igreja lá de Colosso e pede ajuda em relação a esses perigos que estavam se iniciando. Estavam se infiltrando. Olha só agora Colossenses, capítulo 4, verso 12. Paulo, falando na sua carta, ele cita Epáfras. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Opa, Epáfras estava com ele em Roma. Essa é a evidência, ele estava lá. Ó, Epáfras está aqui do meu lado, eu estou escrevendo a carta e ó, ele mandou um oi para vocês, tá bom? Está mandando saudações. Ele está aqui comigo, pessoalmente pedindo, igreja, saudações. Consegui, cheguei aqui com Paulo. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Essa é a vontade de Epáfras. Essa é a razão de ele ter percorrido 2.000 quilômetros. Ele estava batalhando em oração para que pessoas maduras, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem o quê? Firmes. Ó, tá tendo heresias entrando na igreja, mas, gente, se mantenha firme e não caia nessa conversa. Pode virar. Diante de Paulo, Epáfras testemunha sobre a igreja de Colossos. E o que ele fala para Paulo? Versos 4 e 5, ele vai apresentar o quê? Uma fé verdadeira em Cristo. Paulo, essa é uma igreja que tem uma fé verdadeira, você tem que ver. Os versos 5 até 8 também, ele fala do amor por todos os santos e amor pelo Espírito. Versículo 6, Epáfras vai falar que eles são frutíferos na propagação do Evangelho. Olha, Paulo, além de tudo, além de ter a fé, além de ter o amor, eles propagam, eles são evangelistas, eles levam o Evangelho. Além disso, eles vivem em ordem, são firmes na fé. Capítulo 2, verso 5. Fala sobre isso. Mas a razão pela qual Epáfras está lá é: mas Paulo, essa igreja está sofrendo ataque. Outra característica que ele fala da igreja. Essa igreja está tendo heresias infiltradas. Eles têm fé, eles têm amor, eles são frutíferos, eles vivem em ordem, eles estão firmes, porém estão sob ataques. Tem alguns lá dentro que estão ensinando coisa errada. Heresias estão se infiltrando, filosofismos, legalismos, misticismos, ascetismos, não sei como lidar com isso. E agora? E diante desse testemunho, pode virar? Paulo inicia a carta
eu vou dizer de uma maneira entusiasmada. Ele inicia a carta entusiasmado, com uma intensidade. Versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo está fazendo questão de falar, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, eu não sou, eu estou falando da parte de Cristo, que Deus me chamou, não pela vontade de homens ou pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. E ele cita o quê? O irmão Timóteo. Olha, estou o irmão Timóteo, está Epáfras, está todo mundo aqui animado de ouvir sobre vocês. Timóteo está aqui, eu, Timóteo, estamos sempre agradecendo. Ele está mostrando intensidade. Igreja de Colossos, eu, Timóteo, e mais quem está aqui com a gente, Epáfras, nesse momento, estamos sempre agradecendo. Ele está entusiasmado da maneira como ele começa a falar. E eu falo que o motivo desse entusiasmo pode virar... é porque Paulo ele vê uma progressão que não pode parar. E essa progressão é muito evidente. Para pensar, Paulo ouvindo tudo isso. Gente, que muito louco. Eu estava em Éfeso um dia, pregando o evangelho. Esse cidadão aqui chamado Epáfras se converte, começa a estudar, fica 2 anos estudando. Achei que a gente crê em Deus, que Deus vai fazer as coisas, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E anos depois, esse cidadão volta, me encontra em Roma, preso, e fala, olha, eu voltei para minha cidade, eu fui para Colossos. Não só ali, depois o evangelho se espalha por outras cidades, Hierápolis e Laodiceia. O evangelho que eu preguei para virou 3 igrejas, frutificou. Cara, que coisa mais entusiasmada de ouvir. Paulo prega o evangelho a Epáfras, o discipula, olha a progressão. Epáfras leva o evangelho aos Colossos, a igreja nasce, desenvolve fé em Cristo Jesus, desenvolve amor pelos santos, desenvolve amor pelo Espírito. O evangelho frutifica crescentemente e atinge as cidades de Hierápolis e Laodiceia. Que notícia mais animada de ouvir do que essa para Paulo? Gente, o evangelho deu fruto. E é por isso que eu não paro de orar por vocês para se manterem firmes todos os dias. Pode virar. Porém, a progressão não pode parar por aí. Ela desenvolveu. Paulo está animado com aquilo que ele ouviu, mas o crescimento traz consigo perigos. Por isso que ele coloca na versículo 9, por essa razão, por causa dessa progressão, a igreja começou a desenvolver, começou a crescer e está trazendo perigos, e por essa razão, o pedido de Paulo é o quê? Que a igreja continue progredindo, crescendo. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O progresso na caminhada cristã é motivo de gratidão e oração, pois ela tem que ser contínua, ela não pode parar. Isso nos traz algumas lições nesse versículo. Quando Paulo vê os perigos, vê todo o progresso, ele, por essa razão que eu oro, o que ele está pedindo? O que não pode parar? Olha, vocês cresceram, vocês frutificaram, se tornaram uma igreja, depois foram para outra cidade, mas não pode parar nisso. Vocês têm que continuar o quê? Cheios do pleno conhecimento
da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando a gente fala cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, é meio diferente você falar cheios do conhecimento, vamos falar, acadêmico de Deus. Muitas vezes a gente acha que para conhecer a Deus vou ter que fazer um seminário, parar 2 anos da minha vida, sentar ali com o apóstolo Paulo e estudar e aprender e fazer várias exegeses e assim. Não, isso faz parte. Isso é um instrumento para. Mas aqui ele está falando cheios do pleno conhecimento do quê? Da vontade de Deus. Tem uma ilustração que o Francis Chan, um pastor americano, no seu livro, ele dá. Eu já falei aqui várias vezes e eu continuo fazendo a mesma ilustração, para não me cansar. Vou cansar vocês, mas eu não me canso. Tá lá o pai, chega para... Vamos imaginar. O Luca tá mandando umas frases boas ultimamente. Chego pro Luca, pra Julia e falo: olha, eu vou preparar o café da manhã, arruma a cama e depois vem pra cá que eu quero que vocês sentem à mesa para tomar o café. Ou faço o café da manhã, arrumo tudo bonitinho e nada deles virem, tá um silêncio. E quando fica um silêncio com criança pequena, você... tá, o que eles estão perguntando? Daí eu vou até o quarto, entro ali e olho. Nossa, o Luke e a Julie sentado, orando e discutindo, né? Olha, Deus, a gente está vendo aqui, nos ajude a entender se no grego o arrumar a cama significa arrumar a cama ou se no grego original fala sobre... Parabéns! Lindo! Eles estão discutindo se o que eu pedi para eles fazerem tá certo a exegese no original, no grego. Mas a única coisa que eles fizeram de errado, o que foi? Não obedeceram à vontade do pai. O que o pai pediu? Arruma a cama e vai tomar café. Eles estavam 2 horas dentro do quarto fazendo o quê? Exegese do original. E a cama desarrumada. Isso é assim. O que é mais importante? A gente tem que entender nos detalhes? Tem. Isso é importante, mas o mais importante é fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está ali, olha, porque no original, na verdade, está querendo dizer que qual a vontade de Deus? E precisamos ter com toda a sabedoria, com entendimento espiritual. Isso depende de oração. Versículo 10, ele complementa com a finalidade. E para quê? E isso para que vocês vivam de maneira digna. Então por que a gente precisa entender a vontade de Deus? Para viver de maneira digna do Senhor. Para agradá-lo. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. Agora já é diferente. A finalidade, quando você faz a vontade, daí sim você entende conhecimento de Deus. Você começa praticando a vontade de Deus, para finalmente, na sua finalidade, você passar a conhecer a Deus. O pastor Ari dava uma ilustração aqui, e muitas vezes assim ele ficava perguntando: quem conhece o Pelé? Aí todo mundo levantava a mão. Sério? Você conhece? Que horas ele vai dormir? Qual a comida favorita dele? Não sei. Então você não conhece o Pelé. A gente precisa caminhar junto, entender as preferências, a vontade, aquilo que gosta, aquilo que desagrada, para finalmente a gente falar: eu conheço Deus.
E a finalidade é viver de maneira digna do Senhor, agradá-lo, frutificar, crescer, sendo fortalecidos para ter perseverança e paciência. Tudo isso nos versículos 10, 11, 12, com a finalidade de darmos graças, participar da herança dos santos no reino da luz. Para concluir, eu quero fazer algumas reflexões. Pode ir. As reflexões que eu tenho, pode passar. Como Epáfras descreveria a nossa igreja atual? Imagina isso. De uma maneira fictícia, só para a gente refletir. Mas se Epáfras tivesse indo até Paulo descrever a igreja de Jundiaí, como ela descreveria? Quando as pessoas perguntarem por aí se já ouviram falar da nossa igreja, qual será a resposta? Estamos buscando crescer no pleno conhecimento de Deus e a sua vontade? Estamos vivendo de maneira digna do Senhor? Estamos frutificando em número de convertidos ou também em toda boa obra? Estamos sendo fortalecidos com todo o poder para exercermos perseverança e longanimidade, ter paciência com alegria? Como que será que a nossa igreja seria descrita? Eu já ouvi falar de algumas igrejas. Às vezes é melhor nem responder o que a gente ouve falar, né? Às vezes por desconhecimento nosso, às vezes a gente faz uma crítica sem entender e faz uma crítica errada. Mas já ouvi falar de igrejas em que pastor queria construir algo muito grandioso. Mega estrutura, prestar serviço ao membro da igreja. Mas sabe qual que é a realidade dessa igreja? Crescer em número, uma mega church gigante, porém sem a plenitude do conhecimento de Deus. Se você participar de uma reunião de célula, de uma igreja dessa, e começar a questionar e perguntar e falar de Bíblia, você vai ver que a maioria das pessoas, maioria, não estou falando todas, tá? A maioria das pessoas são rasas, não entendem de Bíblia, não entendem da vontade de Deus, não sabem quem é Deus. Mas também já ouvi falar de igrejas que focaram demais no pleno conhecimento de Deus, na exegese, nas doutrinas, nas teologias, só que não frutificaram em obras. Os opostos, mas estão as duas erradas. Mas a questão é, e quanto a nós? Como estamos vivendo? Como estamos praticando? Como estamos crescendo? Lembre, o contínuo crescimento. Pulei aqui. Volta. O contínuo crescimento do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, para vivermos de maneira digna do Senhor e agradável. Precisamos ter o contínuo crescimento do conhecimento da vontade de Deus. Tem que ser uma progressão. Paulo estava muito animado com a igreja de Colossos. Paulo estava entusiasmado ao ouvir tudo que ele ouviu. Mas ele falou, mas por essa razão não pode parar por aí. Você tem que continuar crescendo. A gente nunca pode se contentar com a nossa presente circunstância. A gente sempre tem que ansiar por mais. E o mais é pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém?